Estamos hoje aqui para falar um pouco sobre inovação no DNA empresarial. Começaremos por apresentar sucintamente quem é a ASEC-PST, quem é a Innovation Cast, partilhar com vocês como vemos a gestão da inovação e partilhar o caminho que fizemos na ASEC-PST. No final gostaríamos de vos deixar algumas aprendizagens que consideramos relevantes para que outros possam fazer o caminho que nós estamos a fazer. Começando por quem é a ASEC-PST. A ASEC-PST é uma empresa que tem 32 anos de existência, especializada no setor financeiro, nomeadamente no bancário, conta com mais de 400 colaboradores, espalhados por Angola, Moçambique e Portugal, está presente em 8 países e é pertencente a uma multinacional de origem polaca, que é o Grupo ASECO, um dos maiores produtores a nível europeu de software. Com especializações no setor financeiro, administração pública, entre outros. Conta com mais de 27 mil colaboradores e está presente em mais de 55 países. Nós, na ASEC-PST, temos uma especialização muito forte no desenvolvimento de software para o setor financeiro, nomeadamente com uma solução de software de core bancário. Temos diferentes equipas de desenvolvimento de software, consultoria, tecnologia, e estamos muito focados naquilo que é o desafio da evolução digital. Servimos mais de 60 clientes espalhados por 8 países e contamos com uma presença muito forte em Angola. Queria falar um bocadinho sobre o dilema do crescimento das organizações. Este é permanente. Por um lado temos a operação de querer fazer melhor, com menos erro, com mais qualidade. Por outro, querer fazê-lo com menos recursos, também procurando eficiência. Mas também temos que dar importância à capacidade de criarmos, de arriscarmos, de descobrir novas realidades. Portanto, dar importância àquilo que é o empreendedorismo. E o crescimento das organizações é um pouco feito deste balanço entre os dois lados da equação. Não nos podemos focar apenas num dos lados, senão não vai correr bem. É com esta motivação, a necessidade de tentar diversificar produtos, serviços e procurar novos mercados, que acho que temos a necessidade de criar uma cultura e um ambiente que promova a descoberta e a experimentação. Então, de um lado temos este desafio do crescimento e do outro a necessidade de criação de valor para os nossos clientes. E perante isto temos de encarar a inovação como algo que tem que fazer parte da dinâmica das organizações. E estamos a fazer isso na nossa organização. É um bocadinho este o propósito desta conversa de hoje e desta partilha, de como abordámos este assunto. Queríamos fazer algo que fosse colaborativo, que envolvesse todos os colaboradores, que fosse digital, que eliminasse aqui as barreiras físicas entre os nossos escritórios, que fosse efetivamente para todos, que eliminasse distâncias hierárquicas ou que não fosse apenas para um grupinho considerado de inovação. E assim surgiu este projeto, o DNA, Der New in ASECO, no sentido de abraçar o desafio da gestão da inovação dentro da nossa organização. E antes de mais, antes de tentar passar uma mensagem de que esta é a maneira correta de fazer, queríamos apenas ressalvar que isto é apenas a partilha do nosso trajeto e com isso, quem sabe, inspirar outros a fazer o seu próprio caminho. Contámos aqui com a colaboração da Innovation Cast para este percurso, representada aqui pelo seu cofundador Leonardo, que nos vai falar um pouco sobre o que é o produto que criaram, como é que este serve o propósito da gestão da inovação no ambiente empresarial. Leonardo. Obrigado a todos e obrigado, Miguel, pelo caminho que temos feito juntos na inovação na ASECO e por esta apresentação em partilha conjunta. Muito rapidamente, o Innovation Cast é um software que ajuda empresas a concretizar ideias, a inovar. É um software que ajuda as empresas a juntar pessoas para concretizar ideias. Como? Primeiro, ter ideias mais fortes, mais depressa. Portanto, com o Innovation Cast é possível co-criar ideias. Depois, testar ideias com maior rapidez e eficiência, porque precisamos de conseguir fazer isso rápido e com pouco custo. E depois levar as ideias até ao fim e monitorar os resultados que obtemos daí. E ao longo deste processo todo, também conseguir captar colaborativamente tendências, novas tecnologias que podem inspirar a inovação. Esta é uma abordagem que não é específica a uma indústria. Nós temos clientes em muitas indústrias, em muitos países, o que mostra que a inovação é mesmo gerida de maneira diferente. Dando alguns exemplos, nós temos uma DHL que a nível global envolve os seus colaboradores
para terem ideias para inovar, uma Delta que tem novos produtos e novos modelos de negócio, muitos deles até nem relacionados diretamente com o café, e que envolve os seus colaboradores nesse processo. A Otto Fuchs, na Alemanha, que faz vigilância tecnológica com o Innovation Cast, ou a Al-Masdoui, no Médio Oriente, que faz redução de custos com ideias de colaboradores. E, portanto, isto é um processo que é reconhecido por clientes, é também reconhecido por os principais analistas, que nos reconhecem como uma solução líder neste mercado, mas eu queria dar um passo atrás, e o Miguel e eu queríamos falar-vos de o que é isto da gestão de inovação. Ou seja, antes de contar o caminho da ASEC, vamos só garantir que estamos todos na mesma página em relação a isto da inovação, que estamos hoje todos a falar neste summit. Primeiro, dizer o que a inovação não é. Portanto, inovação não é invenção. Quando inventamos algo, por mais que seja novo, isso não quer dizer que essa invenção traga valor. Portanto, inventar algo não é inovar necessariamente. Depois, a outra coisa é que inovar não é melhoria. Nós não chegamos à lâmpada, à luz elétrica, melhorando continuamente as velas. E, portanto, a inovação também não é melhoria. Inovação é algo que, além de ser novo, tem que criar valor. E no caso da inovação organizacional, tem que criar valor para as organizações, como novos produtos, novos serviços, mas não só novos produtos e novos serviços. Temos inúmeros exemplos conhecidos de todos de inovação que é de modelo de negócio, de processo, de marketing. É o caso da Uber, que, por exemplo, não tem um único carro, ou a Airbnb, que não tem um único quarto e que são as maiores empresas na sua área. Então, por que isto da inovação é importante? Não é? Porque é que estamos todos aqui, concordamos todos que é importante? Porque estamos no Angola Innovation Summit. A primeira questão é que é uma questão de sobrevivência, inovar. Se olharmos para as 500 empresas mais inovadoras de 1955, e se temos ver quantas delas existem 60 anos depois, 88% deixou de existir. E isto acontece por uma questão de sobrevivência com a inovação. Pode acontecer a qualquer um. Conhecemos várias histórias destas, de empresas que eram as maiores e as mais bem posicionadas nos seus mercados e que tiveram fortes problemas ou deixaram de existir. Isto acontece por uma questão de resiliência. É porque aquilo que nos trouxe até onde estamos no mercado não é aquilo que nos vai manter lá. E, portanto, nós não podemos, só quando o valor daquilo que temos começa a diminuir, é que só nessa altura começar a pensar na próxima inovação. Isto é algo contínuo, que temos de fazer com uma preocupação contínua. E é por ter essa preocupação contínua, como a ASECO tem, que estamos a fazer este caminho e que o Miguel vai-vos falar sobre este caminho no caso prático da ASECO. Ok, obrigado, Leonardo. Portanto, é um bocadinho neste contexto sobre a inovação que surge, como mencionei, o projeto DNA. E queríamos agora partilhar com vocês aquilo que foi a construção deste processo de gestão de inovação dentro da nossa empresa. Achámos que seria mais útil para a audiência perceber um caso concreto, em vez de efetuarmos aqui uma abordagem mais tradicional, mais teórica, menos prática à volta desta temática da inovação. E, portanto, como começámos? Começámos, não basta dizer, pronto, agora queremos inovar. É necessário criar aqui um envolvimento. E começámos por criar uma equipa multidisciplinar. Recordo que tiveram envolvidas mais de 10 departamentos da empresa, de pessoas de mais de 10 departamentos da empresa, que fosse transversal a diferentes escritórios, que tivesse desde um júnior até à gestão de topo, portanto com diferentes hierarquias na organização, com diferentes antiguidades. Recordo que havia uma pessoa que era recém-chegada à empresa, até um cofundador da empresa com 32 anos de casa, e quisemos com isto criar um envolvimento global, que esta equipa mais tarde pudesse servir um propósito de serem pivôs e catalisadores deste processo de gestão de inovação. E, portanto, qual foi o ponto de partida? O ponto de partida, não podemos lançar algo que queremos que seja uma mudança organizacional sem perceber qual o sentimento dos colaboradores. E por isso fomos ouvir, fizemos um questionário exigente, que implicava efetivamente ter um interesse genuíno em contribuir, não era apenas responder a umas corozinhas, como se costuma dizer. Exato. E fomos tentar saber o que pensavam sobre a inovação, o que é que pensavam sobre a inovação no passado, no presente, como a viam no futuro.
e que papel se viam a desempenhar. Também tentámos perceber que dificuldades existiam logo à partida, no sentido de estarmos preparados para as eliminar, e com esta interpretação dos resultados conseguimos perceber se existia efetivamente um sentimento e vontade de trabalhar a inovação. Uma pequena nota só dizendo que a ASECO PSD tem também na sua gênese uma gênese inovadora, porque é a única empresa que desenvolve um software de core bancário para o mercado de língua portuguesa. E, portanto, desde cedo também quisemos envolver aqueles que, com experiências do passado, podiam contribuir agora neste trajeto. E, portanto, seguiram-se diferentes workshops de estratégia que serviram de aprendizagem, onde procurámos descobrir que domínios onde queríamos ou podíamos inovar. E confesso que não foi fácil reconhecer o quão difícil é estruturar algo, criar algo que seja concreto e ao mesmo tempo possa trazer valor. Queríamos estar preparados para identificar quais eram os riscos, os problemas, no sentido de os antecipar e responder também a algumas dificuldades de implementar este processo e esta gestão da inovação. Neste caso foi muito útil aqui o trabalho da Innovation Cast, em usar ferramentas com bases científicas e frameworks de trabalho que são reconhecidas internacionalmente, que nos permitisse depois mais tarde replicar noutros desafios. E Leonardo, queres falar um bocadinho aqui sobre as metodologias? Sim, posso só mencionar para aqueles que estiverem curiosos e quiserem também ver. Nós colocámos aqui até a referência na base do slide, portanto, metodologias da Strategizer, da Cognitive Edge, mas essencialmente a questão é que esta equipa multidisciplinar que tu falaste, Miguel, foi envolvida a pensar no quais são os domínios, quais são os riscos, mas do ponto de vista, portanto, da empresa, mas também se pensou no ponto de vista do colaborador, ou seja, nós também fomos ver se estamos a tentar envolver todos os colaboradores e não só uma equipa de inovação, todos os colaboradores no processo de inovação, qual é o valor acrescentado para eles. E foi de uma forma muito clara, não é? Nós sabemos que eles têm que saber como é que vão ser reconhecidos pelo contributo que dão, perceber que existe um espaço para crescimento pessoal e profissional por força da inovação, porque a empresa, ao criar novas ofertas, novos processos, inovação em várias áreas, vai criar coisas novas para fazer e que precisam de novos skills e, portanto, há um crescimento profissional e um crescimento pessoal por trabalhar nessas coisas novas. E depois é a questão da retenção de talento para a empresa também, não é? Porque todas as empresas sabem que as pessoas preferem trabalhar em organizações que consideram inovadoras e, portanto, foi muito bom ver o vosso envolvimento nisso. E depois chegamos a um momento em que tivemos que escolher que desafios resolver, por onde começar. Claro que já tínhamos escolhido em que domínios gostaríamos de inovar e queríamos, no fundo, ter uma boa receptividade dos colaboradores, que eles sentissem-se motivados também em participar, não apenas na plataforma por ser novidade, mas no processo em si. E sabíamos que estávamos a iniciar, não podíamos escolher tudo, nem fazer tudo ao mesmo tempo, tivemos que focar em alguns desafios específicos em detrimento de outros, todos sabemos que estamos limitados no tempo, e deixar aqui uma nota também para o conceito do desafio. O desafio não é uma ideia, o desafio é um pedido de ideias. E um pedido de ideias para resolver um problema ou uma oportunidade com um objetivo específico e um contexto. E é nesta recolha que nós tentamos trabalhar. E também mencionar que uma ideia também não pode ser apenas uma caixa de sugestões em que colocamos lá a nossa ideia e depois esquecemos-nos dela. E, portanto, para isto também foi muito importante outro detalhe, que foi a atenção que prestámos à comunicação. E tentámos com isto explicar para todos o porquê de estarmos a fazer isto, que existiam diferentes maneiras de participar, quer submetendo ideias, quer co-criando ideias em parceria, quer contribuindo para as ideias dos outros e na própria execução das ideias, até na própria avaliação. A finalidade disto foi aumentar o interesse sobre esta temática da inovação e educar como participar, no sentido de conseguirmos reter o maior número de colaboradores nisto. Sentimos também a necessidade de criar um processo à volta desta gestão da inovação que se quer cíclico e que o Leonardo vai falar um pouco sobre ele.
Sim, vocês fizeram isto, fizeram-no muito bem e pronto, e basicamente o nosso papel foi criar uma maneira de suportar isto e de explicando um bocadinho. Portanto, como o Miguel disse, começaram não, em vez de pedirem só ideias, disseram vamos resolver estes 2 desafios primeiro. E então existe a questão de desafiar e inspirar novas ideias para resolver estes desafios. As pessoas depois submeteram ideias e não é só a submissão, portanto as pessoas podem contribuir para as ideias uns dos outros e essas submissões vão melhorando ao longo do tempo, até uma fase em que vamos então ver quais é que são as ideias que são elegíveis para a avaliação, só para garantir que estão enquadradas, que criam valor, e depois então sim ir para um processo de avaliação, que foi muito interessante no caso Sim, da ASECO. Queres? desculpe Sim, interromper, força. Leonardo. É que aqui também quisemos criar uma dinâmica que fosse uma dinâmica de avaliação individual, mas também uma avaliação em grupo. Exato. Numa avaliação individual, até por pessoas que não estavam muito ligadas ou familiarizadas com a ideia em causa, Depois e contrastar. depois proporcionar e contrastar com a discussão em grupo, no sentido de perceber quais as melhores ideias, as que resolviam melhor os desafios que estavam colocados. E depois sim seguir para uma fase que eu considero bastante relevante e muito importante, a fase da validação e experimentação. E é aqui nesta fase que vemos se aquela ideia que pode parecer promissora tem realmente valor. E enquadrar aqui que nesta experimentação não tem que ser quem criou a ideia que pode trabalhar nela, podem ser outras pessoas, não tem que ser efetivamente os autores. Nesta fase, o que queremos garantir é que os pressupostos são efetivamente verificados. E como fazemos isto? Através de experiências pequenas, porque têm que ser pequenas, têm que ser concretas, de baixo custo, no sentido de validar se efetivamente aquela ideia funciona e se acrescenta valor. Só depois disso é que seguimos para a implementação da ideia. E é aqui que estamos, na ASECO. Estamos com algumas ideias em validação, com várias experiências, outras já a caminho de implementação. E agora o que é que se pode esperar? Quais são os próximos passos que temos a fazer? Os passos que temos a fazer são simples, é voltar a fazer de novo, é tornar este processo cíclico. E o que podemos ambicionar, neste caso, é que consigamos inovar em algo. Podemos inovar num domínio de melhorar ou otimizar aquilo que já temos hoje, seja um processo, um produto, um serviço, ou criar algo adjacente ao nosso negócio atual, ou efetivamente, até se tivermos um rasgo de sorte, tentar fazer algo transformador. Não queria deixar de partilhar as aprendizagens que tivemos e é com isso que vamos terminar, no sentido de passar esta mensagem e no sentido de desafiar quem queira iniciar este trajeto da gestão da inovação, dizendo que a inovação é efetivamente um skill difícil, é preciso praticar, é preciso treiná-lo, é preciso falhar, voltar a falhar e continuar e insistir, quase como ir a um treino e transpirar. É verdadeiramente útil esta transpiração. E depois é necessário que dentro das organizações exista um sponsorship verdadeiro, no sentido de criar espaço, de dar meios para que efetivamente aconteça. Miguel, Sim. aliás, no vosso caso, não resisto a interromper-te, no vosso caso, nós falamos muito nisto, nesta questão do sponsorship, e não poderia ser mais emblemático que tu, como CFO da empresa, não é? Que os CFOs normalmente estão, e bem, preocupados com o budget, com a execução, e que sejas tu um dos grandes impulsionadores e sponsors deste projeto de inovação, não é? E portanto mas toda a equipa, obrigado, Leonardo, mas toda a equipa. Mas é muito mas pronto, ter ideias só não chega. Isto é só o início do processo. Há que ter um enquadramento, o contexto, como falámos anteriormente, e recordar aqui a importância da fase da validação em algo pequeno, concreto, que permita experimentarmos efetivamente aquela ideia tem valor. E tem que gerar valor, porque senão não pode ir para a frente. E outra mensagem que queria passar
e que aprendemos bastante foi que todos têm algo a acrescentar. Todos. Ou pela sua competência, ou pela experiência do passado, ou pela visão disruptiva que têm do futuro, e contrastando opiniões, pontos de vista diferentes. Este era outro ponto que queria mencionar. E também um bocadinho falar aqui no contexto que vivemos todos hoje, sobre o Covid-19, que muda tudo, mas muda tudo menos o essencial. O essencial é que o desígnio continua presente, aliás, ainda sai agora mais reforçado, não pode servir de desculpa para não fazermos nada, e partilho efetivamente que continuamos, quer remotamente, quer presencialmente, focados neste processo de gestão da inovação. Portanto, gostaria de agradecer a atenção que nos deram neste assunto. Queria deixar uma mensagem que a inovação tem que efetivamente fazer parte do DNA de uma organização, e liga aqui um bocadinho com o nosso conceito do projeto de DNA. E já agora também dizer que esta partilha que estás a fazer e que estamos a fazer sobre o processo na ASECO é um ponto de partida para que vocês agora partilhem connosco também, sintam-se à vontade para o fazer, o vosso caminho, ou seja, à medida que envolvemos os colaboradores de uma organização na inovação, isto é um caminho que se faz melhor sendo partilhado, as dificuldades, as aprendizagens, como fez aqui o Miguel, e portanto é o início de uma conversa que esperamos continuar convosco, online, offline. Ok. Pronto, muito obrigado a todos. Despedir-nos desta obrigado. forma. Obrigado.